Olá, eu sou a Silvia Véstias e hoje vou-vos trazer um tema um bocadinho diferente daquilo que foi da semana passada, tá bem? Também relacionado com relacionamentos, mas desta vez vamos falar um bocadinho e vou fazer um vídeo muito curto hoje e vamos aprofundando nos próximos dias, que é sobre o que é uma alma gêmea e uma chama gêmea, ok? Eu tenho uma dinâmica de alma gêmea e outra de chama gêmea, ok? Cá em baixo. E embora certos e determinados processos sejam muito parecidos, há as suas diferenças. E como estamos numa época de despertar a nível de consciência para essas dinâmicas, de certa forma, hoje trago-vos aqui então um bocadinho do que é uma diferença de uma alma gêmea para uma chama gêmea, está bem? Então, dentro da experiência que eu tenho, uma alma gêmea é uma alma compatível connosco, ok? Então, ela aparece-nos de uma forma a que tem certas características opostas das nossas, ou seja, acaba por fazer a parte complementar, ok? Nossa. Por exemplo, se nós formos mais racionais, uma alma gêmea é mais emocional, ok? Uma das outras características a nível de alma gêmea que também pode ser na parte dos signos, ok? Ou no ascendente dos signos. Por exemplo, no meu caso, eu sou Gêmeos, ok? A minha alma gêmea é Sagitário, ou seja, meu signo oposto, está bem? Este tipo de ligação vai nos dar um conforto, ok? Mas também uma dinâmica no aspecto de ascensão. Porque há almas gêmeas que acabam por ser companheiras e há vários tipos de almas gêmeas, está bem? Pode aparecer-nos também em questões de amizade, em questões familiares, mas quando trata de relacionamentos amorosos, porque é naquilo que eu me estou a focar neste vídeo, a alma gêmea pode vir em contextos diferentes. Normalmente tem gostos parecidos aos nossos. A nível de diálogo e de conversa é bastante fluido, está bem? E a nível de ligação, também bastante fluido, acaba por ser tudo muito leve, porque a alma gêmea vai nos dar um bocadinho de leveza, ok? À nossa vida e aos nossos processos, digamos. Quando se fala em alma gêmea, pode haver dois tipos, ok? Uma alma gêmea sem nenhum tipo de contrato, ok? Então é sempre aquela movimentação que quando vocês sentem acabam por ter um calorzinho no coração, gostam de estar a conversar com a pessoa e é uma dinâmica extremamente leve, mas também existe as almas gêmeas com contrato de ascensão, como é o caso da que eu tenho cá em baixo. E quando a coisa se trata de alma gêmea com contrato de ascensão, as coisas aqui mudam de patamar um bocadinho. Porque a alma depende, ok, do tipo de ascensão de cada alma gêmea, ok? Quando este tipo de contrato vem, serve para curar interiormente. Então, antes de acharmos que uma alma gêmea ou uma chama gêmea trata-se só de amor, ok? Daquele companheiro de casal, eu costumo dizer, mediante a minha experiência, que acima de tudo é para elevar consciência e trazer-nos cura a nós mesmos. Então, uma alma gêmea com contrato de ascensão vai nos fazer crescer a todos os níveis, de certa forma. Vai nos provocar com uma palavra ou outra certas e determinadas feridas a curar, está bem? Feridas essas que podem vir de infância, está bem? E todo esse crescimento, seja em que área que vocês tenham, ok? O compromisso, o contrato, vai-vos fazer crescer como pessoas, mudar, ok? Transformar interiormente, ok? Primeiro, porque há sempre uma transformação interior primeiro e só depois dessa transformação interior é que isso se manifesta no exterior, ok? Então, uma alma gêmea acaba por ser algo muito doce, muito leve,
Muitas das almas gêmeas também não é obrigatório ficarmos nem com almas nem com chamas, dependendo do propósito que nós viemos cá ao planeta. O importante aqui, tanto em alma como em chama gêmea, é encontrarmos o equilíbrio e o amor incondicional, ok? E todas as partes ficarem equilibradas. No que diz respeito à chama gêmea, já é uma dinâmica um bocadinho diferente da alma gêmea, porque uma chama gêmea, para quem não sabe, é composta por uma alma, ok? Que foi subdividida em dois corpos, um polo feminino e um polo masculino, ok? E mesmo que esta dinâmica apareça em casais que são gays, por exemplo, esta filosofia, um tem energia feminina e outro tem energia masculina, independentemente de serem dois homens ou duas mulheres. Então, como é que isto vai funcionar? É como a própria alma fosse dividida em duas e eles vão ser os espelhos um do outro para se curarem. Ou seja, a dinâmica por vezes pode parecer pesada, está bem? Porque acaba por fazer constantemente uma lei de espelhamento total. Então isto vai abrir feridas de infância, cura de pai e mãe, vidas passadas, está bem? Crenças limitantes, ancestralidade, e a cura é feita num todo. E há um período de uma fase em que as chamas estão juntas por um determinado tempo e despertam as dores que vieram tratar a nível da alma por um determinado tempo, mesmo muitas das vezes eu quando me conectei com a minha chama não tinha noção que era a minha chama, só descobri anos depois. E então, mesmo que isto abra feridas, nunca é depropositado pela chama, ok? Há todo um propósito de cura. Normalmente, as chamas passam por uma fase de separação ou por várias fases de separação, em que se vão reencontrando ao longo do tempo. Isto serve para quê? Para se irem curando durante essa fase. Normalmente há um propósito comum entre essas chamas, ok? E o meio familiar que essas chamas vêm. Então é tudo um propósito de cura, basicamente. Só que até nós chegarmos à cura e àquilo que é preciso curar, demora o seu tempo, ok? E depois, dependendo do nível de karma que as chamas até venham para resolver, ok? Então é natural que durante esse período de separação que as chamas encontrem outros relacionamentos, está bem? E que vão tratando de outras situações kármicas, até mesmo familiares, que lhes vão despertar outras dores ou que vão fazer outro tipo de situações para tratar. Quando as aprendizagens que tanto o corpo feminino como o corpo masculino estiverem feitas, de certa forma, ao estarem curados ou 90% ou 80% da cura, normalmente as chamas encontram-se novamente e existe a união das chamas. Pronto. Isto, entretanto, há muito para falar sobre chamas gêmeas, porque há vários estágios, entre outras situações que eu depois vou aprofundar mais à frente, como identificar uma chama, por exemplo, até mesmo no polo físico, uma chama acaba por ser fácil de identificar. Normalmente uma chama a nível de físico é muito parecido, a feminina com a masculina, a nível de altura, estatura de corpo. Por exemplo, se um engorda, o outro também engorda, se um emagrece, o outro também emagrece. E depois existe datas específicas em que, se for preciso, um está a fazer uma transformação de vida e o outro está a fazer ao mesmo tempo outro tipo de transformação, ok? Há sintomas também, ok? A nível de chama que são extremamente iguais, situações familiares, está bem?
Normalmente as chamas podem ter ou não, dependendo de uma grande diferença de idade. Aqui depende de caso para caso, a nível de chama, mas vocês já ficam com este registro do que é uma alma gêmea e do que é uma chama para já, que era o conteúdo que eu queria pôr hoje, está bem? Depois eu vou aprofundar isto a pouco e pouco. E já sabem, em caso de dúvidas, de perguntas, mensagem, está bem? Tem o meu número aí abaixo. Em caso de marcação, ok? Terapia de casal, mentoria, ok? Sobre relacionamentos, estou ao dispor, está bem? Por marcação também pelo número que está aí embaixo, está bem? Por hoje é tudo, uma boa noite a todos.